O Lucas, não retomamos do ponto da Tereza, não vai ter, assim, né, da apresentação dela, nenhuma outra apresentação para ela. Olha, posso fazer uma pergunta, Júlio? Sim. Eu não vou participar nesta palestra, tenho que me desligar, eu estou seguindo pelo YouTube. Não, se você pode ver pelo YouTube, porque a constituição do café é assim, a Tereza ela vai, né, fazer a apresentação dela, nós vamos estar, né, fazendo um debate livre em cima das colocações da Tereza, da apresentação da Tereza. Acho que não vejo problema de você estar conectado nesse aqui. Tá, então, eu desligo o microfone e a câmera também. Eu vou escutar a Tereza. Perfeito, perfeito. O Jurema, tô sabendo aqui, o que houve lá com o IFAM, lá, de que teve uma situação complicada lá no IFAM, lá em Minas? O que aconteceu lá? Gente, vocês estão online no YouTube, então, o que vocês conversarem, as pessoas vão assistir, é só porque a gente está tendo que transmitir ao vivo para pegar o link no YouTube e mandar para os participantes, tá? Tá, então, Bom, tivemos um problema técnico, vocês já estão ao ar, vou adicionar todos os outros convidados aqui, professor Leonardo, Isabelle, Mônica. Pode começar, Júlio, nós retomamos. Vamos começar, Lucas? Júlio? Sim. Agora que começou a transmissão, gente. Na verdade, até começou antes, corroborando o caráter informal dessa sessão, né? Vocês tiveram um offline, assim, né? Os bastidores da nossa sala. Muito bem. Gente, então, é com muita satisfação que a gente começa essa segunda sessão da discussão do tema Gestão do Patrimônio Mundial. O formato é o Café do Conhecimento. Esse formato foi introduzido no último simpósio científico de ICOMOS pelos nossos colegas australianos da iniciativa Natureza Cultura, e a ideia é que as pessoas se reunissem e discutissem de forma aberta, de forma informal, um tema relevante, e normalmente um tema que fica nas fronteiras do conhecimento. Hoje nós vamos continuar discutindo a questão da gestão do patrimônio mundial, e também, né, emulando a iniciativa dos colegas australianos, a gente sempre tem alguém que faz as provocações iniciais, que vai nos fazer uma apresentação a partir da qual nós vamos discutir de forma informal. Então, eu vou passar para o professor Júlio, que vai apresentar a nossa colega e amiga Tereza, né, do ICOMOS da Bélgica, que vai ser aquela encarregada de provocar o nosso pensamento, a nossa discussão juntos. Júlio, com a palavra. Bom dia a todos e todas. Dando aqui sequência ao nosso Café do Conhecimento, dentro dessa discussão informal aqui que pretendemos fazer a partir da colocação, a apresentação da arquiteta Tereza Patrício, né, a arquiteta Tereza Patrício do ICOMOS belga, uma larga experiência na questão da conservação de patrimônio mundial, sobretudo do Oriente Médio, e eu coloco aqui agora à disposição, Tereza, por favor, a sua apresentação. Desculpe aí os transtornos e vamos dar sequência à nossa apresentação. Obrigada, Júlio, obrigadíssima. Antes de mais, vou partilhar a minha apresentação e queria, enquanto isso acontece, vamos lá ver se agora...
Tenho que pôr... Não sei se já estão a ver. Tá bom, Júlio? Tá bom? Estão a ver? Sim. Ok. Portanto, eu queria, antes de começar, queria agradecer, evidentemente, o e-commerce Brasil e o seu presidente, o Leonardo Castriota, pelo convite hoje. Portanto, foi-me pedido para falar de gestão. A gestão foi apelidada pela revista americana Forbes recentemente como a profissão mais sexy do século XXI. E, na verdade, o conceito de gestão neste momento é extremamente importante, é uma necessidade e é uma profissão que está baseada em 4 pilares fundamentais: o planeamento, a organização, a liderança e o controle. Evidentemente, com uma utilização racional e proveitosa de cada etapa. E isto, tanto em termos culturais e societais, portanto, dada a nossa necessidade humana de reconhecimento identitário e de herança cultural, que em termos económicos, porque, justificadamente, para nós, restaurar é mais rendível que demolir. Normalmente, num contexto de profissionalização da gestão de sítios e bens patrimoniais e, sobretudo, quando falamos de bens inscritos na lista do património mundial, há várias situações que são possíveis. Normalmente, ou se recorre à assistência para uma gestão do projeto com missões pontuais, temporárias, que é normalmente o trabalho que eu faço, ou então pode-se recrutar um profissional ou um gabinete especializado em gestão de projetos culturais dedicados exclusivamente aos bens classificados, aos bens tombados, criando assim um novo posto, digamos, nos organigramas das instituições. Ou então a gestão de um sítio do património mundial é confiada, por exemplo, ao diretor de um departamento já existente, que depois a acrescenta às suas outras missões. Portanto, a escolha que eu decidi hoje fazer aqui para vos falar mais em detalhe destes tipos de situações é o património arqueológico, sobretudo inscrito, evidentemente, na lista do património mundial, e esta escolha foi, evidentemente, motivada pela minha experiência profissional. Eu, como o Júlio Sampaio disse, tenho trabalhado muito em sítios greco-romanos na região mediterrânica, mas também pelas características próprias deste tipo de património. Portanto, é uma riqueza que representa para nós hoje e para as gerações futuras importantes. Portanto, normalmente nas escavações resulta todo um património que pode ser móvel e imóvel, os objetos arqueológicos, mas também as estruturas a que chamamos vulgarmente as ruínas, que são, na verdade, estruturas arquitetónicas, sejam elas muros, sejam elas modestas, sejam elas grandes, sejam elas colunas, sejam elas fundações. Mas falar em gestão do património mundial é questionar muito concretamente a forma como o património mundial e o valor universal excepcional de um bem são geridos no terreno. Na verdade, a principal função de um plano ou sistema de gestão de um bem inscrito na lista do Património Mundial da Unesco é assegurar a conservação efetiva do bem e proteger ou otimizar de maneira eficaz os valores patrimoniais. Quero falar o valor universal excepcional que foi identificado, incluindo as condições de integridade e ou autenticidade definidas, e isto para as preservar para as gerações presentes e futuras. E com a intenção, evidentemente, de dar o benefício, de providenciar o benefício cultural para a sociedade e para as comunidades locais. Um plano de gestão deve incluir a concepção de orientações estratégicas para orientar e permitir a implementação de diferentes programas e ações a fim de alcançar uma coerência e uma eficácia. Normalmente, a apresentação de orientações e ações estratégicas é desenvolvida de acordo com um modelo específico de gestão, adaptado às especificidades e singularidade de cada bem patrimonial. Podemos dizer que as orientações estratégicas mais comuns, mais frequentes, são a governabilidade, portanto, tendo amplamente em conta a proteção dos monumentos, do seu contexto e paisagem cultural, ligando utilização,
função e apresentação, equilibrando as condições materiais e funcionais através da combinação dos seus valores patrimoniais, culturais, sociais, valores económicos, valores simbólicos. As decisões não podem ser só de uns, elas têm que ser de todos, temos que tomar em conta as comunidades locais. A segunda estratégia mais frequente é a preservação e desenvolvimento, portanto, orientar a elaboração de planos de gestão e de conservação de bens culturais, conservação do contexto urbanístico ou paisagístico, arqueológico, etc., mas também preparar planos de investigação arqueológica, de investigação histórica, paisagem, cultural, ambiente, bem como também planos museográficos e museológicos. A preparação de planos de gestão, preservação e desenvolvimento visam igualmente a incorporar calendários de atividades culturais, educativas e turísticas oferecidas para residentes e visitantes, com planos de interpretação de monumentos, percursos culturais, trilhos culturais. A única forma de garantir que estes planos sejam sustentáveis, que é a nossa terceira orientação estratégica mais frequente, portanto, a única forma de garantir a sustentabilidade é conhecer, compreender e identificar os diferentes valores do património em questão. Os objetivos de gestão devem ser enraizados numa compreensão dos valores da propriedade, dos diferentes vestígios, áreas, contextos, etc. Os valores e opções devem ser avaliados em cada decisão para alcançar um equilíbrio mutuamente acordado de necessidades e expectativas. Os chamados planos de gestão para sítios do património mundial são, na verdade, instrumentos para uma reflexão mais global que as autoridades locais e regionais e mesmo estatais podem ou não aceitar. Eles permitem questionar a relação do património mundial com o território e, sobretudo, relacioná-lo com as populações locais. Os 3 órgãos consultativos da Unesco no âmbito do património mundial, com isto dizer o ICROM, o IUCN, portanto a União Internacional para a Conservação da Natureza, e o ICOMOS, definiram uma série completa de manuais de referência para ajudar os gestionários dos sítios do património mundial. Nestes manuais, um quadro comum de 9 elementos fundamentais que normalmente encontramos em todos os sistemas de gestão são estabelecidos e apresentados. 3 categorias e 9 componentes, que vão do contexto jurídico até aos resultados e às melhorias do sistema de gestão. Mas estas 9 componentes funcionam frequentemente em grande escala, por exemplo, num contexto nacional, uma vez que muitos dos sistemas de gestão lidam com mais de uma propriedade de cada vez. Podem também operar a nível local ou regional, mas a situação mais comum continua a ser um sistema híbrido, onde alguns elementos operam a nível nacional, como por exemplo o contexto jurídico, e outros a nível mais local ou regional, como seja os processos mais diretamente relacionados com a implementação propriamente dita de projetos de restauro. O sistema de gestão do património variam assim consideravelmente de um país para país e normalmente cada país tem um ou mais sistemas em vigor. E na grande maioria dos casos, um bem cultural que tenha estado sujeito às práticas tradicionais de gestão pode ter que cumprir novos requisitos de gestão após a inscrição na lista do Património Mundial. Assim, os sistemas de gestão devem incluir ciclos de planeamento, implementação e monitorização para propor atividades de conservação, interpretação e acesso que frequentemente incluem objetivos amplos, tais como o uso sustentável e a partilha de benefícios. As diretrizes operacionais do património mundial destacam os objetivos específicos dos sistemas de gestão relevantes aos bens do património mundial, mas a gestão de sítios arqueológicos apresenta problemas muito específicos. Definir metodologias e sistemas para sítios arqueológicos, para conservar ruínas arqueológicas, é uma tarefa complexa, exigindo um trabalho sincrónico e diacrónico, assim como uma aceitação da multidisciplinaridade. O campo do património arqueológico é vasto, temos sítios, estruturas grandes, pequenas, completas, fragmentadas, em pé, desmoronadas. Este património é vítima do tempo
irreversivelmente danificado ao longo dos séculos e afetado diariamente, muitas vezes pela incompetência, outras pela ganância e muitas vezes também pela irresponsabilidade. Hoje, os debates sobre o património arquitetónico arqueológico e os seus valores são de muito pouca importância em relação às considerações financeiras e turísticas, às necessidades de pesquisa, vontade política, crise identitária, conflitos étnicos. Hoje, os profissionais do património precisam, como diz um colega nosso francês, de muito conhecimento temperado com muita paciência e paixão. Em muitos sítios arqueológicos, vemos que grandes somas são investidas em planeamento e gestão, por instituições variadas, mas muitos dos sistemas e programas de conservação são impraticáveis, extremamente caros e não apoiados por as políticas locais. Este tipo de situação pode resultar em duas situações dramáticas. Ou nada é feito e muitos sítios arqueológicos ficam ao abandono, ou os responsáveis agem por conta própria, com soluções de curto prazo, na maioria das vezes não muito adaptadas. Em ambos os casos, há consequências adversas, tanto a curto como a longo prazo. Um outro problema recorrente em sítios arqueológicos inscritos na lista do património mundial é que muitos sítios são vítimas da sua própria popularidade. Os seus valores parecem evidentes por si mesmos, eles vão ser vítimas do eterno conflito entre a pesquisa científica e os interesses políticos, económicos, religiosos e étnicos. Assim, um sistema de gestão para sítios arqueológicos deve ser um processo que deveria ser moldado por diferentes fatores, diversas perspectivas culturais e recursos disponíveis. O sistema de gestão devia ser desenhado de acordo com as necessidades específicas de um sítio ou de sítios em questão, de acordo com o contexto cultural e de acordo com os fatores sociais, económicos e ambientais locais, mas também mais amplos. Deve ser controlado e revisto e atualizado, se necessário, mas, sobretudo, deve definir os valores do local, das ruínas, do seu contexto e esclarecer quais são as consequências da definição dos valores. Para isto, é necessário estabelecer também um programa de monitoramento de valores durante todo o processo, tanto de preparação do plano como de implementação. O plano de gestão deve ser também compatível com as várias políticas de gestão locais, regionais, estatais e deve ser, como já disse, financeiramente viável. Ele deve também ser tecnicamente aplicável e apropriado. Deve estabelecer métodos e materiais compatíveis para proporcionar a conservação a curto, médio e longo prazo. Mas todo o plano de gestão deve dar recomendações para o uso do sítio e da sua zona de tampão. Definir a capacidade de utilização, o número de utentes, é fundamental para os sítios arqueológicos, para não cairmos em situações destrutoras extremas como presenciámos nestes últimos anos. Ele deve planear as infraestruturas para as visitas, para o turista, para os visitantes, tanto dentro como fora do local. Situações como esta são, evidentemente, inadmissíveis. Um plano de gestão deve providenciar a manutenção e a proteção das estruturas físicas, estabelecer um programa de monitoramento e de degradação, mas deve também estabelecer uma estratégia de preparação para os riscos. Um sistema de gestão deve ser suficientemente flexível para lidar com eventos imprevistos, tais como desastres naturais, flutuações nos recursos financeiros ou humanos, ou mesmo face a um evento como é o caso da nossa pandemia atual do Covid-19. Ele deve também, evidentemente, estabelecer um programa de impactos patrimoniais. E, por último, uma abordagem participativa. Uma compreensão comum, compartilhada do bem patrimonial e dos seus valores. O envolvimento de todos os interessados nos processos de gestão. Esta abordagem, que não é comum em muitos países, leva a processos mais flexíveis, com resultados mais de acordo com as necessidades reais do bem e das partes interessadas na sociedade. E, para mim, esta abordagem participativa deve ser desenvolvida igualmente, tendo sempre em atenção o desenvolvimento das capacidades. O património
contribui assim para a sociedade e para um desenvolvimento mais sustentável. Durante a minha carreira profissional, foi-me dado verificar, e para terminar a minha apresentação, foi-me dado verificar que 7 critérios são básicos e são necessários a fim de garantir o sucesso do processo e necessários para a conservação do património arqueológico. O primeiro, evidentemente, a definição das responsabilidades, das obrigações e ética dos diversos protagonistas do processo. Como segundo critério, a identificação dos valores. Então, apreender e compreender os vários valores, os valores estético, histórico, económico, material, uso, paisagístico, etc., como base para o sistema de raciocínio no estabelecimento de estratégias. Isto continua e continuará sendo fundamental para estabelecer um bom equilíbrio entre as práticas e o processo de gestão. Claro que a preparação de um sistema de gestão deve ser baseada em pesquisa científica e que permita a preparação de programas eficientes e dinâmicos de conservação e manutenção e de monitoramento a curto, médio e longo prazo. A conservação deve ser, evidentemente, vista como integrada. Devemos defender a preparação de programas de coordenação duráveis e integrados, bem como através do estabelecimento de estratégias de conservação baseadas na avaliação dos valores e através do significado cultural do sítio e das suas ruínas, mas também através da compreensão de um contexto natural, social, urbanístico e outros. Um programa de gestão deve ser sustentável e, evidentemente, portanto, ele deve incluir todo este tipo de programas de conservação, apresentação e monitoramento e, evidentemente, como eu já falei, portanto, monitoramento de valores, riscos e impactos, mas também deve incluir um programa no seu programa de gestão, a manutenção e, sobretudo, o controle permanente do programa de gestão. O 6º critério é o compromisso. Um programa, devemos fortalecer os compromissos políticos e a coordenação entre os diversos protagonistas, tanto do setor público como privado. E, para terminar, todo o processo de gestão deve ser baseado no pressuposto de que ruínas arqueológicas e o seu contexto formam um sistema no qual cada fator tem uma dependência mútua. Eles são todos interdependentes e isto dá-lhe um atributo de sistema de natureza holística interdisciplinar. Esta abordagem pode ser considerada como uma atitude filosófica, mas que vai integrar irrevogavelmente a conservação no processo arqueológico e no processo de gestão, no sistema de gestão, e que requer a cooperação entre conservadores, restauradores, mas também gestionários, administradores de sítios, autoridades locais e regionais, e que também que permite integrar na proteção do nosso património, sobretudo quando falamos em património arqueológico, que permite integrar novas narrativas patrimoniais que são verdadeiramente fundamentais no nosso mundo de hoje e face aos problemas que estamos confrontados. E pronto, eu acredito que todos juntos podemos proteger o nosso património e eu comecei talvez por dizer que muitos pensam que falar de gestão do património pode parecer uma moda, mas oxalá esta moda continue e oxalá que a gestão continue a ser uma das nossas preocupações para a preservação dos sítios inscritos na lista do património mundial. Obrigada pela vossa atenção. Bem, estamos aqui, o pontapé inicial da discussão está feita por essa brilhante apresentação da Tereza. A questão de conservação de ruínas é assim, bastante sensível essa questão da conservação, por conta, né, da condição em que se encontram essas reminiscências resistentes de toda uma ação que, em muitos casos, são ações, né, de conflitos, ou ação de abandonos. Várias são as razões pelas quais, né, determinadas estruturas arquitetônicas e urbanísticas se encaminham para uma situação de ruína, né? E uma questão assim que acompanha sempre, né, essa discussão: até que ponto a gente mantém
a ruína, até que ponto essa ruína ela é, né, reconstruída, reconduzida para uma relação cotidiana, né? Essa assim, é a discussão que vem permeando, né, assim, a questão básica, né? Até que ponto a gente pode, né, ter esse limite estabelecido. Já temos aqui, inclusive, até algumas questões nesse sentido, né? Mas eu abro aqui inicialmente para, né, aqui os nossos pares que estão aqui na sala, e a gente, em conjunto, aqui já temos algumas questões, e eu não sei se alguém aqui, a Jurema está aqui presente, a Mônica está presente, o professor Leonardo está presente, e o que a gente poderia já dar de sequência, e já temos aqui já questões encaminhadas aqui pelos participantes, né, do café. Enfim. Júlio, tem uma questão que me pareceu muito interessante, foi colocada pelo Antônio Guella. Isso, exatamente. Quais seriam os limites para a requalificação desses lugares? Achei essa questão bem interessante, provocadora, quem sabe a gente não começa por ela. E foi exatamente a colocação que eu fiz aqui, os limites, né, dessas ações, né, sem comprometer os pilares básicos da conservação, integridade e autenticidade, mas, ao mesmo tempo, reinserindo essas estruturas dentro de uma vida cotidiana, né, de um contexto urbanístico, de uma dinâmica urbana, né? E a colocação do Antônio Ruela é exatamente esse pontapé inicial que eu tinha imaginado aqui. Beleza? Vamos lá? Falo eu? Sim? Sim. É uma pergunta fundamental, e a resposta, e para perguntas fáceis, difíceis, as respostas não são mais difíceis e às vezes são fáceis. Bom, não há a ruína arqueológica é sempre um testemunho de uma memória que normalmente é coletiva, mas uma memória que tem uma evolução na história. E é talvez por isso que eu falei com as ruínas arqueológicas também, se a identificação dos valores patrimoniais é importante, falando em conservação de património, quando falamos na requalificação de um sítio arqueológico, ainda é mais fundamental. Porque não podemos pensar que o valor é direto. O valor arqueológico quase não existe. O que é o valor arqueológico para a população onde essa ruína se insere? É bastante complexo. E, portanto, por isso é que eu digo que a primeira coisa a fazer é poder dialogar juntos, portanto, o restaurador, o gestionário do sítio, mas também com como é que se diz, uma discussão participativa com a população local para compreender qual é o valor dessa ruína para a população, qual é o valor na memória coletiva hoje. E em função do que se determina como valor, esse valor vai orientar uma escolha e vai orientar uma estratégia uma estratégia de intervenção de um sítio. Por isso, não há receitas, eu digo sempre isto a toda a gente, não há uma receita, há uma compreensão da ruína. Portanto, há ruínas em que eu sou partidária de não se fazer nada, de se manter tal qual, talvez fazer uma consolidação pontual para estabilizar vestígios. Há outras ruínas em que eu sou partidária de uma reconstrução. Nós tivemos o caso aqui há 5 anos da destruição dos túmulos no Mali, em que imediatamente foi decidida a reconstrução, porque era necessário para a identidade cultural do país e de uma população, porque fazia parte de uma memória coletiva muito importante. E, portanto, a reconstrução foi feita e eu defendi também essa reconstrução. Há outros sítios onde isso não é aplicável. Portanto, para mim, é os valores, qual é o valor para a população da ruína que nos vai orientar para a escolha da intervenção. Mônica e Jurema, vocês gostariam de fazer alguma colocação dessa primeira rodada de discussão?
Jurema, o teu microfone. Ok. Olha, o tema do patrimônio arqueológico ele é cada vez mais de maior interesse, ele é um tema que, de certa forma, faz aproximar, né, também os usuários, o senso comum, vamos dizer assim, da ideia de patrimônio, por causa dessa possibilidade, dessa relação com a investigação, né, com a busca de dados até então não conhecidos ou pouco conhecidos. Enfim, em todos os motivos, no Brasil a gente passou por um período, vamos dizer assim, de afirmação das pesquisas arqueológicas, mas há também uma preocupação dele não se tornar um fim em si. É fundamental que tanto achados quanto, quer dizer, a informação, sobretudo a informação que provém, né, das pesquisas, ela seja explorada e compartilhada muito mais do que os objetos. Eu sinto isso, assim, muitas vezes o fetiche pelo objeto, né, deixa de lado um pouco a informação do que ele traz, o que ele enseja. E os sítios, eles podem se tornar lugares de uma permanente movimentação nesse sentido, né, no sentido as imagens aí do Valongo são um pouco isso, né, quer dizer, aqueles elementos que estão ali encontrados, eles devem servir a uma contextualização para o presente e a um envolvimento cada vez maior de diferentes públicos, né? Não apenas dos arqueólogos, não apenas dos especialistas. Mônica, você gostaria de complementar? Gostaria de acrescentar, chamando a atenção sobre o que a Tereza mencionou, da necessidade de se trabalhar com a conservação integrada. Eu acho que é fundamental, inclusive nas áreas urbanas, porque, assim, do ponto de vista do planejamento da gestão dos sítios arqueológicos localizados em áreas urbanas, essa é uma questão que é muito polêmica e dá muita margem para discussões e para diferentes interpretações. No Rio de Janeiro, a gente tem o caso do Valongo, que foi um sítio que congrega, assim, eu acho que todas as preocupações de salvaguarda de um sítio arqueológico, mas existem outros sítios que estão pulverizados pela cidade, né? Quando, por exemplo, foi aberto algumas vias, né, foram abertas para a implantação do VLT, a gente percebeu isso, uma série de achados arqueológicos que foram sendo descobertos, né? E não, na verdade, assim, por exemplo, existe um embate muito forte entre o que é previsto para a implementação da obra em si, né, no contexto contemporâneo, assim, qual é o aporte que a gente consegue ter dos especialistas nos sítios arqueológicos e assim, a viabilidade e a pertinência da gente, como mencionou a Jurema, a gente tentar preservar objetos em áreas diferentes de onde eles estavam, né, para conseguir que as obras sejam executadas, mas tirá-las do contexto. Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre isso. E aí, Tereza? Seu microfone. Sim. Não, é super difícil. Mas eu, quando falo, para mim, a conservação, quando eu falo da conservação integrada, que é fundamental, é em todos os contextos, porque o património arqueológico perde a sua narrativa, perde a sua história no dia em que se tira do contexto. Portanto, ele pode ser no urbanístico, evidentemente a conservação integrada é fundamental, mas temos muitos sítios arqueológicos que se passam em montanhas, na natureza, em sítios naturais, em que a relação com a natureza, com o seu contexto, é também muito importante, porque fizeram parte de percursos que já não existem. Eu mostrei-vos
eu creio que mostrei ali uma fotografia de um sítio na Argélia que é completamente perdido no deserto. E é importante a conservação integrada desse sítio, porque tem que se perceber porque é que ele está sozinho no deserto. O deserto faz parte, ele estava ali. Portanto, não sei se percebi bem a sua questão, mas para mim, eu penso que se queremos abrir a narrativas, e eu acho que o património atualmente tem que se abrir a novas narrativas, temos que ser capazes de ler todas estas páginas da história que até hoje, que nós recebemos o nosso património. E só podemos fazer isso se tivermos esta conservação integrada. Senão não conseguimos fazer esta leitura estratigráfica da história, da evolução histórica do sítio. Tereza, eu queria pegar carona na sua fala, colocar o seguinte: você fala das leituras, eu acho que isso é muito importante, né? A questão da interpretação. A gente está falando de patrimônio arqueológico, no patrimônio arqueológico isso é fundamental. Vamos pensar na questão do Cais do Valongo, por exemplo. O Cais do Valongo em si, ele fala pouco se não foi interpretado. E aí eu me lembrei que exatamente um dos compromissos que o governo brasileiro firmou, né, com a candidatura do Cais do Valongo foi criar ali um grande centro de interpretação, usando os mais de 50 mil itens arqueológicos que foram encontrados ali. Porque essa interpretação é que vai permitir ao público entender a importância mundial daquele sítio que aparentemente é um monte de pedras, as pessoas não entendem. Então, a questão da interpretação é fundamental. Eu quero colocar essa questão para trazer à tona, para a gente não ficar só no arqueológico, mas trazer à tona uma questão que apareceu aqui. O Adson Silva colocou essa questão muito interessante, que liga, inclusive, com um esforço que nós temos no Brasil. Como que nós podemos garantir a participação ativa das comunidades nesses processos? A gente sabe que aqui no Brasil, em alguns casos, nós já conseguimos implementar comitês gestores. Os comitês gestores eles têm uma participação de alguns órgãos estatais, de algumas esferas de governo federal, estadual, municipal e também da sociedade civil. E como é representado, por exemplo, no Comitê do Patrimônio Gestor da Paisagem Cultural do Rio de Janeiro e no Comitê do Patrimônio Gestor da Pampulha. No entanto, alguns sítios, a maioria deles, Patrimônio da Humanidade, nós não temos comitês gestores. Eu queria trazer isso aqui à baila, que a Tereza nos contasse um pouco das experiências que ela conhece e que nós também refletíssemos aqui na América Latina. Como é que nós estamos nesta questão que o Adson traz, muito interessante, da participação e dos comitês gestores. Até porque, eu quero colocar isso aqui, porque vai ser um esforço institucional muito grande que o Brasil vai se empenhar agora, cobrar do governo a implantação dos comitês gestores. Então, gente, com a palavra, era só para provocar. Obrigada, Leonardo. Bom, primeiro, eu acho que o Leonardo falou de uma coisa interessantíssima do sítio de Valongo, por isso é que eu talvez tenha posto a fotografia, porque queria trazer esta questão desta leitura estratigráfica e dos centros de interpretação. Um centro de interpretação existe para contar uma história. E, portanto, no dia em que abrimos um centro de interpretação, temos que saber qual é a história que queremos contar. E é aí que eu achei hoje interessante de manhã, quando falámos das narrativas, e a Mónica falou de novas narrativas que é preciso trazer, e isto está muito ligado a esta questão dos centros de interpretação. É fundamental. E vai ligar, evidentemente, como o Leonardo fez, ligar com os comitês gestores. Eu, normalmente, tenho trabalhado muito com o que eu chamo os comitês de acompanhamento, que é quando começo a trabalhar num sítio arqueológico, aconselho os gestionários do sítio. Eu normalmente trabalho mais como consultora, vou lá para ajudar e para tentar corrigir e aconselhar. E eu aconselho sempre a organizar comitês de acompanhamento, e nesse comitê de acompanhamento pode haver o jornalista local, pode haver a professora primária, pode haver o arquiteto da Câmara, pode haver... Olha, eu tive agora, no sítio de Baalbek, que eu mostrei no Líbano, no nosso comitê de acompanhamento, está o responsável, eu não sei como é que se diz em brasileiro, o responsável do lixo, da recolha de lixo. Porquê? Porque o lixo, no Líbano não há tratamento de lixo e eles, portanto, todos os dias recolhem o lixo e queimam-no
porque não sabe, não tem outra maneira de resolver o problema. E a zona onde queimavam lixo é na zona dos ventos dominantes, portanto eu tinha os fumos todos do lixo a vir para cima do meu sítio arqueológico e a trazer problemas de degradação enormes. Portanto, eu até escolhi para o meu comitê de acompanhamento o responsável da gestão do lixo da cidade, porque essa gestão influenciava a minha gestão do sítio arqueológico. Portanto, o comitê de acompanhamento é preciso escolher com muito cuidado quem faz parte, porque são tudo pessoas que podem trazer ajuda a resolver problemas, mas podem também transmitir de uma maneira aberta quais são as expectativas em relação ao sítio arqueológico. Portanto, a professora primária, ela pode também dizer o que é que as crianças pensam, e educando as crianças, educa-se também uma população. Portanto, há pessoas que podem trazer informação que nos ajuda nas nossas escolhas, como há outras pessoas desse comitê de acompanhamento que podem transmitir a nossa leitura, as nossas leituras estratigráficas e transmiti-la à população que tem que participar. Portanto, eu normalmente começo por esse comitê de acompanhamento. E depois aconselho sempre a estar aberto a abrir portas à população na obra. Portanto, eu tenho um sítio arqueológico, tenho dias onde a população pode vir por questões e podemos discutir se eles estão de acordo com alguma coisa ou não estão de acordo com alguma coisa. E pomos os planos em cima da mesa e discutimos abertamente o que estamos a pensar fazer para o sítio arqueológico. Não é fácil, mas eu acho... E é assim que eu tenho trabalhado assim. E depois trabalho muito com escolas, portanto, com formação. Não sei se respondi exatamente à sua pergunta, Leonardo. Sim, sim. Sim, eu gostaria que a gente discutisse um pouco agora, Júlio, Jurema, Mônica também, essa situação no Brasil, na América Latina, tanto quanto nós conhecemos. Como é que está isso, assim, né? Mônica. Eu queria retomar um pouco o que a Jurema, o que a Tereza mencionou sobre os comitês de acompanhamento. A gente também, no Rio de Janeiro, tem uma experiência sobre isso. Ela é um pouco mais ampla, porque é um comitê de acompanhamento do plano diretor da cidade. Então, não é só, quer dizer, dentro desse comitê de acompanhamento, estão também inseridos os órgãos de tutela do patrimônio natural e cultural, a nível municipal, e também outras esferas de governo estaduais nessa questão. Agora, eu concordo plenamente com a Tereza, e eu acho que justamente esses comitês de acompanhamento são um instrumento-chave para a gente conseguir lidar com essa questão que a gente está enfrentando agora, das dificuldades que nós temos em relação à ruptura do tratamento institucional das tutelas de patrimônio, tanto patrimônio natural quanto patrimônio cultural, mas a gente tem essa questão, né? Essa uma questão delicada, porque esses comitês, eles existem aqui. Do ponto de vista do município, a gente continuou com esse comitê. Esse comitê, no município, ele era um comitê técnico, Tereza, formado, então, por órgãos diversos, da governança municipal, estadual, também da governança metropolitana, e nacional também, com a presença do IFAM, mas nós tivemos a necessidade de criar um outro comitê, quer dizer, que está se formando, um comitê mais abrangente, com a presença de interlocutores da sociedade civil. E que a gente pretende, né, que isso siga acontecendo de uma forma contínua depois desse processo de revisão. Esse outro comitê mais abrangente, ele foi estabelecido no bojo dessas discussões para a revisão do plano diretor, mas a ideia é que ele se fortaleça num fórum, né? E eu acho que tanto o Leonardo quanto o Júlio, que participam do fórum
de entidades de patrimônio, também tem uma experiência muito forte e importante para mencionar aqui, né? Que são, eu acho que são respostas técnicas ou respostas das entidades da sociedade civil que estão tentando reverter um pouco essa situação, né, de esfacelamento das instituições, no caso do Brasil. Eu, aqui, dando sequência à minha linha de raciocínio, que a gente já, né, teve na palestra anterior, essa discussão do sítio arqueológico, ela predominantemente, na literatura, ela trata dessa questão da excepcionalidade, né? E o que me preocupa é exatamente os desdobramentos dessas discussões em instâncias, né, nacionais, regionais e locais, especialmente na inserção dentro da questão da produção dos espaços urbanos e também na questão de situações naturais, né? Que são pouquíssimos os casos que temos de instâncias locais e regionais que, de uma certa forma, consideram essa temática dentro das suas políticas de conservação, né? Então, e a gente aqui no Rio, por exemplo, né, vamos botar aqui o caso do Rio, a gente se debateu com essa situação, né? Primeiro foi um caso assim extremamente peculiar, que foi ali na zona portuária, uma usuária de uma edificação de valor de conjunto, que não tem excepcionalidade nenhuma do ponto de vista das políticas de proteção, né? Um imóvel protegido por um instrumento de área de proteção do ambiente cultural, e essa pessoa ela foi fazer uma reforma na casa dela e se deparou com um conjunto de ossadas, né, e que foi assim, né, um espanto na época do que se tratava, e, né, o órgão de patrimônio municipal ele foi contactado e se descobriu que era um cemitério de escravos, né? Essas situações cotidianas e dentro dessas escalas mais locais, né, a gente precisa ter, né, uma atenção maior, porque foge exatamente dessas discussões de excepcionalidade. Fora as obras civis que a gente se deparou aqui, por exemplo, na construção do VLT, né? E uma discussão delas bastante interessantíssima, que foi o caso ali da Avenida Marechal Floriano, né? Em que o movimento negro, ele solicitou, é uma discussão interessantíssima essa, ele solicitou que as prospecções arqueológicas, elas, né, tivessem um limite, porque aquilo ali era um cemitério e era um local dito como, considerado como sagrado, em que as intervenções profanaria, né, esse valor do sagrado dentro dessa comunidade. Né? Então, são essas discussões cotidianas, né, dentro dessas estratificações de valores, são, assim, né, um objeto de muito especial atenção, porque a gente está, assim, descoberto, né, dessas considerações na grande parte das gestões locais, regionais e nacionais, né? Eu queria levantar essa questão para você, Tereza, né, de como essas estratificações, essas relativizações, contextualizações, elas são necessárias, né? E é uma boa pergunta, Júlio, porque isso passa-se no Brasil, mas a mesma situação se repete em todo o lado. Se nós vamos, eu no Mediterrâneo, quando vamos escavar um sítio greco-romano, eu encontro um cemitério muçulmano, não posso tocar no cemitério. É uma área protegida e não se pode tocar. Portanto, isso existe em todo lado e isso é extremamente importante. E quando eu digo que temos que rever narrativas, é nesse sentido também. Porque não nos podemos esquecer que a arqueologia é destruição, não é? O arqueólogo quer encontrar uma resposta e vai escavar até encontrar a resposta à sua pergunta e, portanto, ele vai destruir camadas e estratigrafia histórica. E há situações em que temos que parar e se calhar há situações em que temos que saber parar. E
Isto para uma escavação programada. Não estou a falar em escavações de salvaguarda, como, por exemplo, nos centros urbanos. E neste tipo de situações, para mim, ainda é mais importante o trabalho participativo e falar com as comunidades locais, porque faz parte da sua identidade cultural dessas populações. Portanto, a solução só se poderá encontrar com eles e com elas. Se a decisão é tomada só a nível de administração, a nível seja local ou governamental, não vai ser correta de certeza absoluta. E no fundo nós queremos proteger para as gerações de hoje e futuras, portanto temos que saber o que é que queremos proteger. E é com a população local que podemos encontrar a resposta. E isso é uma pergunta muito importante e é um aspecto extraordinariamente importante. E o que eu achei muito interessante hoje de manhã na apresentação da Mónica, porque ela falou disso também indiretamente, e é qualquer coisa que é verdadeiramente necessário rever. Só alguns comentários aí. O Leonardo tinha começado com a questão dos planos de gestão, né? Vou por duas partes. Na verdade, houve, os brasileiros aí que assistem sabem, né, talvez a Tereza não tenha acompanhado isso, um movimento muito forte de valorização e atenção à arqueologia nos últimos 5, 10 anos, talvez, mas muito provocado pela chamada arqueologia de contrato, que é que você menciona, Tereza, né, como arqueologia de salvaguarda, ou seja, a proposta não é uma investigação científica a priori, mas ela é, sobretudo, uma conservação preventiva, né, de achados arqueológicos no contexto de realização de obras, grandes barragens, linhas de transmissão, sistema viário, etc., que aconteceu muito aí nos últimos anos. Então, muitas vezes, a pesquisa ela anda atrás das obras, né, e não ela tem a iniciativa dos achados, e nem sempre, embora se tenha, com certeza, resultados muito interessantes, não seriam as prioridades de pesquisa científica, né? Muitas vezes o Museu Gold, o que ele faz na região amazônica, é muito mais relevante do que, ou qualquer outro, Museu Paulista, do que qualquer um achado fortuito, ou um achado resultante de uma ação preventiva na arqueologia. Mas nem por isso tem menor importância essa arqueologia de preventiva, porque ela tem que acontecer de qualquer forma. O que acontece é que, muitas vezes, você não tem a resposta do poder público na mesma velocidade que as coisas ocorrem. Então, você tem reservas técnicas abarrotadas, você não tem condição de extroversão desse acervo, você não tem condição de fazer educação associada ao acervo, tem, mas muito precariamente. É diferente de uma situação como o Valon, né, que também teve origem em arqueologia preventiva, mas que permaneceu por mais tempo como pesquisa, e a Universidade do Rio de Janeiro, né, que tem a UFRJ, que tem um papel fundamental aí. O que, na verdade, a gente tem que dosar essas duas vertentes, né, e entender que a arqueologia preventiva ela tem limitações, de fato, para se fazer todo acompanhamento, educação, extroversão, etc. Completando aí uma pergunta que o Leonardo tinha comentado, não chega a ser uma pergunta, mas a questão dos planos de gestão que decorrem, né, das inscrições de candidaturas no Patrimônio Mundial. A primeira experiência, assim, a mais importante, do ponto de vista de um comitê gestor, não de um plano de gestão, mas de um comitê gestor, foi a do Rio de Janeiro, né, na qual a Mônica participa, que foi uma oportunidade única de se juntar patrimônio cultural e natural, órgãos federais, estaduais e municipais, né, que, de alguma forma, vamos dizer, batiam cabeça ali nas suas decisões, para um trabalho mais articulado, mais consistente. Depois do Rio, não é na mesma ordem cronológica, mas o Valongo não tem o mesmo resultado, do ponto de vista de capacidade de gestão. E aí, Pampulha, bastante complexo também, envolvendo questão urbanística e ambiental. O que veio depois do Rio como patrimônio mundial? Acho que são os três, né? Pampulha, Valongo e Rio, assim, as últimas candidaturas. Mais recente, Paraty.
É Paraty, Ilha É outro Grande. complexo também, juntando essa questão de patrimônio cultural e natural, e uma imensa área, né? Uma imensa área protegida pela nominação de patrimônio mundial. Agora, eu acho que isso, sim, é um papel crucial da convenção, e eles andarem melhor ou pior, eu acho que depende muito da discussão dos órgãos envolvidos nos 3 níveis. Claro que o governo atual não tem dado atenção, então certamente vão faltar recursos para deslocamento, vão faltar meios, né, certamente, mas as áreas técnicas precisam assim, de uma disposição permanente de diálogo e cooperação, porque, na verdade, se esses planos são para se ter uma ação conjunta, todo mundo tem que abrir mão de um pouquinho para se chegar em diretrizes que sejam conjuntas. O cidadão lá na ponta, ele não quer saber se a decisão é do órgão federal, estadual, municipal. Essa organização aqui no Brasil, Tereza, é bem complexa, do ponto de vista das autonomias, né, dos entes, e aquilo que deveria ser algo para se, de fato, trocar, compartilhar e chegar a decisões que sejam comuns, que vão afetar, né, o cidadão, o desenvolvimento, os municípios, etc., as comunidades, elas acabam se amarrando, se travando no próprio ambiente técnico. No caso da Pampulha, eu vi com muita clareza, assim, a entrada do tema do patrimônio mundial acabou sendo um complicador do ponto de vista do que cada um entende como sendo a sua responsabilidade, cada instante. Então, a gente acha que ainda tem muito que amadurecer nisso. Não são só as adversidades que a gente vive no momento, do ponto de vista da gestão pública, mas também a disposição de fazer junto, por parte das áreas técnicas desses níveis que, na verdade, elas são muito cristalizadas numa coisa de poder, cada um com o seu pedaço, com o seu nicho, né? E o território, a função do território é juntar isso tudo para uma solução que seja comum. Não é o que a gente vê na maioria dos casos. Microfone, Léo. Léo. Leonardo. Microfone. Eu não ouço. Não, ele está... Sim, agora. Sim, desculpe, gente. Eu acho que é a frase mais ouvida, né? Precisando, seu microfone está apagado, está desligado. Bom, eu queria, com a fala da Jurema, então, gente, encerrar essa sessão. Foi uma sessão muito rica, né? A gente complementou a discussão inicial. Eu acho que são muitos pontos que a gente tem a discutir. A gente só já tocou a superfície desses diversos pontos, mas eu acho que essa que é a função desse tipo de encontro. Então, agradecer muito a presença da Jurema, a presença da Mônica, a coordenação do Júlio, especialmente a presença também da Tereza, que está nos trazendo outra perspectiva, e dizer que nós, do Icomos Brasil, estamos muito empenhados nessa questão da gestão do patrimônio mundial, especialmente dos sítios que já foram inscritos aqui no Brasil, e que nós temos não só criado, né, um programa de acompanhamento desses sítios, nós já fizemos alguns relatórios prévios de alguns sítios, e vamos discutir para retomá-los de uma forma sistemática, como também nós estamos cobrando do governo brasileiro a instalação dos comitês de gestor, porque nós acreditamos, como vocês levantaram aqui, que, de fato, a existência de instâncias participativas para o acompanhamento da gestão desses sítios é fundamental. Então, eu queria agradecer vocês de novo, né, desejar um bom almoço para todos, convidá-los para as sessões da tarde, né, em que nós vamos nos reunir aqui para 8 sessões de comunicações, né? Então, vocês vão ter uma grande possibilidade, um grande cardápio para escolher o que vocês querem assistir. É só dentro da página, lá na nossa página do evento, escolher a sessão que vocês querem entrar, né? Então, convidar vocês. Hoje à noite também nós vamos ter um link, essa vai ser uma sessão já gravada, que foi o encontro dos Comitês Nacionais das Américas, com a palestra do Gustavo Aróis, vai estar disponível no nosso site para vocês assistirem essa sessão. Então, queria agradecer e desejar uma boa tarde para vocês. Muito obrigado, gente. Obrigada. Boa tarde Obrigada, a todos. Leonardo. Muito obrigada. Obrigado.